Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E estamos chegando ao fim do período eleitoral, o segundo turno das eleições de 2022, onde vão ser escolhidos ainda alguns governantes e principalmente o presidente da República Federativa do Brasil. Então, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível, aquelas que ainda estão indecisas, para que elas possam refletir, de alguma forma, tomar uma decisão, tá bom? Então, vamos em frente. Nós não somos perfeitos, mas somos bons. Esse foi o banner que eu vi um amigo de esquerda publicar aí nas redes sociais, embaixo de uma estrelinha do PT. E eu sou obrigado a concordar. Nós não somos perfeitos, mas somos bons. Seja bem-vindo à democracia, porque a democracia é isso, é a tensão entre dois lados em ideias antagônicas que ficam disputando exatamente o poder. E por que isso não acontecia antes? Porque antes havia uma ideia praticamente única, um pensamento quase que totalitário, e isso se originou lá em 88, quando, o fim do regime militar, se estabeleceu uma nova Constituição e a direita foi praticamente alijada do cenário político. Se criou a ideia daquele estado de bem-estar social, em que o Estado seria o promotor da felicidade de todos os cidadãos, intervindo, se metendo em todo lado, fazendo todo tipo de regulamentação, todo tipo de lei, inchando a máquina pública, e tudo isso assim em prol da sociedade. E o que nós vimos foi que isso não aconteceu, muito pelo contrário. O Estado passou a gastar muito, a gastar mal, a gastar bastante com a folha de pagamentos e criou, assim, um estado de bem-estar social para quem está dentro do Estado. Mas aí você vai me falar assim, não, Renato, isso é uma exceção, são só os altos funcionários aí que têm grandes benefícios. A grande base ali da pirâmide do funcionalismo é de gente trabalhadora, ali que ganha pouco e tal. Bom, eu faço também essa provocação. Pegue aí a base da pirâmide da iniciativa privada com a base da pirâmide do funcionalismo público e faça uma simples comparação. Aí você vai ver que não são iguais, Quem está ali na base do funcionalismo tem alguns privilégios também. Se você for lá no alto da pirâmide, você vai dizer, pô, Renato, aí não dá para comparar, Porque o pessoal da iniciativa privada tem milionários, bilionários, no serviço público não tem isso. Mas lá no alto da pirâmide a gente viu que decisões dessas pessoas levam essas pessoas que têm grande poder econômico para a cadeia, cortam as redes sociais delas, as censuram, as fazem todo tipo de coerção, E quem tem mais poder? Quem está dentro do Estado ou quem tem muito dinheiro? Então é isso que a gente tem que agora estar equilibrando. Isso não vem de hoje, porque o que aconteceu de uns tempos para cá? Com o fracasso desse estado de bem-estar social, a direita começou a ressurgir. E a direita que vem com esse pensamento mais liberal, essa direita que vem com um pensamento mais tradicionalista de valores, que preza as liberdades, que preza exatamente a própria essência da construção da nossa sociedade como povo brasileiro. E várias pessoas foram surgindo em vários meios, aí, artistas, jornalistas, empresários se posicionando dentro desse âmbito da direita e tal. Eu tive um amigo, inclusive, que foi gestor público, ele falava assim para mim, pô, Renato, eu me identifico muito com o pensamento da esquerda, mas na hora de administrar, a gente tem que administrar com a cabeça da direita. Então, é assim que funciona, a pessoa de direita, ela tem mais, por ter mais liberdade, acreditar na liberdade, ela sabe também das responsabilidades que ela tem, ela não transfere essas responsabilidades para terceiros, muito menos para o Estado. Ele sabe que o mercado tem um grande papel, que existe uma competição natural, que você tem que estar se esforçando, correndo atrás para realmente conseguir o seu espaço. É tudo muito diferente a nível de pensamento. Mas o interessante é que quando você junta esse pensamento de esquerda com esse pensamento de direita na democracia, você começa a tender para o equilíbrio das ações que vão exatamente influir na vida de todos nós. Então a balança estava meio desequilibrada, agora ela vem se equilibrando. E qual a diferença agora dessa eleição que a gente vai ver aí, os dois personagens, Porque afinal de contas a eleição é personalíssima, a gente vota numa pessoa e não numa ideia. Então, de um lado, a gente tem um presidente, que desde que assumiu, um estamento estatal burocrático, junto com os seus associados privados, que orbitam ali o Estado para sugar os recursos, viram que não teriam mais espaço nesse governo e, obviamente, começaram a atacar, auxiliados, obviamente, pela esquerda, que perdeu o poder, Então a esquerda virou o grande provocador disso, Provocando a justiça, levando, se associando à imprensa, montando consórcio de mídia e etc. e tal, para atacar diuturnamente esse governo que passou por várias crises aí, vários problemas. Mesmo assim, tem números positivos para apresentar, números na economia, brigou muito na redução de impostos, quer dizer, vem trabalhando aí uma racionalidade para tentar diminuir o Estado, informatizando o Estado exatamente para evitar que novos funcionários entrem
entrem ali, quer dizer, dentro da máquina de estatal, quer dizer, ir aposentando as pessoas, diminuindo, racionalizando essa máquina, quer dizer, e tenta, de alguma forma, retornar ao cidadão as liberdades, a liberdade de empreender, a liberdade de fazer o que quer sem ter que pedir autorização a um monte de gente. Quer dizer, então esse é a escolha, né, o pensamento que está lá. Tá certo que o presidente em si ele não ajudou muito nessa campanha difamatória contra ele, afinal de contas é uma pessoa muito reativa, é uma pessoa que às vezes faz aí piadas inconvenientes e tal, mas a verdade é que a gente tem que olhar para os resultados. Do outro lado, nós temos aí a volta de um ex-presidiário, né? Mas que lá no governo, quando ele entrou no governo, pegou uma situação que já vinha, uma economia saneada, estava tudo bem, né? Houve o boom das commodities no país e no mundo, obviamente, muita exportação, assim, os valores muito altos em dólar. Ele expandiu o crédito para o pessoal mais pobre, quer dizer, houve ali um aumento bárbaro de consumo, ao mesmo tempo isso girou a economia, obviamente, no primeiro momento, mas ele começou a inchar a máquina pública, a fazer gasto como se não houvesse um dia de amanhã. E é óbvio que quando você gasta mais do que ganha, tem uma hora que você quebra. E essa quebra veio lá no governo da Dilma. Mas o mais grave não foi nem a incompetência, vamos dizer, do governo, e sim o alto nível de corrupção, um alto nível de corrupção institucionalizada dentro da máquina pública. Coisas que a Lava Jato, mesmo com todas as críticas que possa ter, desvendou. E isso mostrou ao brasileiro as entranhas exatamente dessa máquina de drenagem do dinheiro do trabalhador, do dinheiro de quem sustenta o Estado, exatamente para enriquecer pessoas, partidos e para fazer ali uma, vamos dizer, manutenção do poder absoluto que o governo tinha, inclusive comprando votos de parlamentares ali para tudo que eles queriam aprovar. Então, esse tipo de pensamento, e que está ali dentro, que está no cerne, vamos dizer, do PT mais radical ali, dos socialistas, né, de exatamente tomar esse poder e realmente implantar um Estado, um pensamento totalitário, é o que está sendo disputado nesse momento. E esses dois lados estão disputando seu voto. De um lado, né, Lula, do outro Bolsonaro. E eles representam isso. Bom, o que eu posso dizer é que nós não somos perfeitos, mas somos bons. O que eu tiraria desse banner no final é a estrela vermelha e substituiria por uma bandeira do Brasil, porque afinal de contas todos nós somos brasileiros. Bom, nesse domingo você tem um compromisso com as urnas, vá lá, vá com Deus e vamos seguir em frente com o nosso Brasil. Um grande abraço e até a próxima.